Amados e queridos irmãos, graça e paz, espero encontrá-los com saúde, reinando e triunfando em graça e descansando nele, o soberano, o eterno, o único, aquele que habita no nosso espírito e dirige e nos guia e tem cuidado de cada um de nós. Somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Assim sendo, tomamos posse de todas as promessas e assim dizemos que este é o melhor dia, que somos abençoados. Não vivemos na expectativa do amanhã, nem na esperança de que vai acontecer isso ou aquilo, porque andamos e vivemos por fé. É isso que este Evangelho tem nos proporcionado. E vamos assim avançando, crescendo no conhecimento e na graça. Não abrimos mão da graça de Deus em hipótese nenhuma. Mesmo que surjam alguns pregadores que diz que não vivemos mais na graça, que a graça acabou, que a graça não mais existe, nós não podemos dispensar ou deixar de reconhecer esse favor não merecido a cada um de nós, porque somos simples mortais. E enquanto aqui vivermos, dependemos sim da graça de Deus. E assim sendo, nós vamos entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isto é para o louvor da sua glória. Eu quero, nesta terça-feira, ler um versículo no livro de Jó, o livro considerado com o de Cantares, Eclesiastes e Provérbios, de livros poéticos. No versículo 9, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E sobre o tema, não tem como escapar. Todos nós vamos para o inferno. Querido, a palavra inferno se encontra em muitas traduções na Bíblia. E esta palavra quer dizer sepultura, o mundo dos mortos. E ninguém escapará de voltar ao pó da terra. Todos nós um dia vamos descer ao inferno, que significa sepultura, lugar dos mortos. E ali então os nossos restos mortais se desfarão. Assim como as nuvens se desfaz e passam, às vezes nós olhamos para os céus e o céu está cheio de nuvens. E daqui a pouco a gente olha e não vemos mais nenhuma nuvem. Assim também são todos aqueles que descerão à sepultura e jamais tornará a subir. Muitos crentes religiosos, principalmente, que fazem parte desse sistema religioso, dessas instituições religiosas, eles esperam o dia da ressurreição. Eles acreditam que um dia Jesus vai voltar. E de forma coletiva,
ele vai arrebatar todos aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão num corpo, né, glorioso. Essa é a esperança das pessoas que vivem nesses lugares. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui onde eu li, em João capítulo 7, versículo 9, assim como as nuvens passam e se desfaz, assim todos aqueles que descerão à sepultura jamais voltarão a subir. Quando o eleito, o predestinado, ele morre, o seu espírito já de imediato ele volta para Deus. E a carne, a matéria, ao pó da terra. E dali ela se desfaz e desaparece para todo o sempre. Querido, os religiosos, eles têm medo do inferno. O inferno para eles é um lugar de fogo ardente, é um lago que um dia todos aqueles que rejeitaram a Jesus como Salvador, que não se tornaram membro, aspas, dessas igrejas evangélicas, que não se batizaram e não tomaram ceia, estes serão lançados nesse lago de fogo eterno. E muitos dos que lá vivem, eles têm medo também de irem para esses lugares. Porque eles não têm, primeiro, certeza, convicção de salvação. Pairam sobre eles dúvidas se são ou não são salvos. Eles não creem que são eleitos, que são predestinados. Eles não acreditam que eles são verdadeiramente filhos de Deus. E que Deus os vê em espírito e não na carne. Como a religião vê as pessoas e enxergam as pessoas. O exterior. Eles valorizam muito essas coisas. Daí que eles ficam nas práticas das obras da carne, trazendo todo o rudimento da lei, toda a lei de Moisés, para dentro desses lugares, e dizendo para as pessoas que elas têm que cumprir todas essas coisas, se na verdade elas querem escapar do inferno. Mas todos nós vamos para o inferno. Como já disse, todos nós um dia vamos descer à sepultura. E lá ficarão os nossos restos mortais. A religião criou o inferno como um lugar de fogo ardente, como uma fornalha de fogo. A tradução correta da palavra Sheol no hebraico e de Hades no grego seria sepultura. Mas João Ferreira de Almeida, um católico romano, ele, ao traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, substituiu a palavra sepultura pela palavra inferno. E aonde os crentes leem na Bíblia a palavra inferno, como eu disse aqui, que esta palavra se encontra em várias traduções da Bíblia, mas o significado não é o tal lago de fogo e enxofre, aonde, segundo eles, aqueles que rejeitaram a Cristo para lá irão. Mas o significado correto é sepultura, para onde todos nós iremos um dia. E então, eles têm medo da morte. Por que eles têm medo da morte? Porque eles não têm convicção, não têm certeza que são eleitos, que são predestinados, que são salvos.
Porque nesses lugares, ora os nomes deles, aspas, né, estão escritos no livro da vida e ora não mais estão. Porque em tudo que está escrito lá no livro do Apocalipse, que é um jornal velho, porque tudo que lá está escrito já aconteceu, não é para os dias depois do ano 70, mas foram para aqueles dias, quando João, na ilha de Pátimo, recebe uma revelação para que ele escrevesse às igrejas da Ásia, uma carta direcionada às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, numa linguagem que na época foi necessário que escrevesse daquela forma, para que João, que estava exilado na ilha de Pátimo, não fosse descoberto que aquelas cartas, aqueles escritos se endereçavam diretamente às igrejas da Ásia. E daí, através de símbolos, de figuras, de alegorias, João escreve essas cartas. Mas eles futuralizam o livro do Apocalipse. E aí eles estão aguardando o milênio, eles estão aguardando a grande tribulação, eles estão aguardando o arrebatamento da igreja, eles estão aguardando uma série de coisas que ainda irão acontecer. É assim que os futuristas se comportam, é assim que eles agem. Queridos, nós não podemos temer a morte, porque Cristo habita no nosso espírito. O apóstolo Paulo, ele disse assim: o morrer para mim, o viver para mim é Cristo. Enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu vivo para Ele. Eu tenho a mente dele. Eu sou o tabernáculo, a habitação dele. Essa era a convicção de Paulo. Aí ele diz: mas se eu morrer, é lucro. Por que é lucro? Porque ele sabia, assim como nós sabemos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Somos salvos, eleitos, predestinados. Ninguém nos arrebata da sua mão. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Essa é a certeza que os verdadeiros filhos de Deus têm. Por que temer a morte? Por que ter medo da morte? Por que temer o inferno se o inferno é sepultura? Mas segundo os religiosos, o inferno é um lugar de tormento, é o lago de fogo, aonde as pessoas arderão eternamente. É isso que eles ensinam. E isso coloca nas pessoas, tanto os de lá quanto os de fora, um medo, um pavor. E eles têm medo, então, desse tal inferno. Daí que eles têm medo também de morrer. Isso tem sido armas poderosíssimas que as instituições usam para tornarem as pessoas suas presas. Porque enquanto tiver nesses lugares esses ensinamentos acerca do inferno, acerca de Satanás como uma figura, acerca de todas essas coisas, as pessoas se tornarão presas desses lugares. E é por isso que eles usam essas armas poderosíssimas contra as pessoas, para as pessoas ficarem nesses lugares algemadas, presas, e não viver a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus, não serem livres. Como Paulo escrevendo, ele disse assim: permanecei, pois, livre na liberdade com que Cristo te libertou.
Então muitos frequentam esses lugares porque têm medo da morte. Frequentam esses lugares porque têm medo desse tal inferno, porque têm medo do diabo e porque têm medo do devorador. Eles lá dizem que o devorador fará uma devassa na vida de todos aqueles que não são dizimistas. É isso que eles dizem. Aplicam esse medo, aplicam esse terror na vida das pessoas. Sabe por quê? Essas pessoas têm medo do inferno, têm medo dessas coisas, é porque elas não conhecem Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, não conhecem Deus. Mesmo sendo filhos, não vivem como filhos de Deus. Precisam conhecer mais Deus na sua essência. E deixar de se tornar presas desses lugares, desses rudimentos, das práticas, da lei de Moisés, dos preceitos dos homens. Como Paulo, escrevendo lá aos irmãos em Corinto, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: não sois carnais e não andais segundo os homens? Uma pergunta que ele faz. O maior pavor das pessoas, dos crentes não crentes, é de ir para esse lugar que a religião criou, desse tal inferno. Porque lá eles dizem, se as pessoas não andarem em santidade, não jejuarem, não orarem, não derem dízimo, não santificarem, não consagrarem a sua vida, elas vão para o inferno, para esse inferno que tanto a religião fala, que tanta religião prega, que tanto a religião diz. Aí eu pergunto, né? Quem não conhece a Deus, quem não conhece o Pai, quem quer ir para o inferno? Para esse inferno que eles dizem que existe. Para o inferno, que significa sepultura, não tem como escapar. Ninguém conseguirá escapar desse inferno que significa sepultura. Para lá, todos nós iremos. Porque o significado da palavra quer dizer sepultura. Querido, fuja desses lugares. Saia o mais rápido possível. Siga a Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida, te guiar. Ande por fé e não por vista. Reconheça que Ele é o único Senhor da sua vida. Exalte o Senhor, glorifique o Senhor. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o façam em Espírito e em verdade. Você não precisa frequentar esses lugares. Você não precisa andar debaixo de autoridade, aspas, de homem algum que diz que é uma autoridade espiritual e que tem uma autoridade sobre a sua vida. A autoridade sobre a sua vida é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. É o único que tem autoridade sobre você. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem dirige a sua vida sem reserva. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Por que você não entende isso? Por que você não compreende assim? Por que você exalta o homem? Por que você reconhece e valoriza o homem como essa pessoa, como se ele fosse um escolhido de Deus para ser um intermediário entre você e Deus? Há somente, segundo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, um mediador, que foi Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Antes da cruz, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, os profetas, Deus diante do homem. Mas depois da cruz, é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo que é Espírito, e Ele é Deus. E Ele agora faz de cada um de nós o seu tabernáculo, a tua habitação. Ele habita no nosso espírito. Não tenha medo
Esse inferno criado pela religião, ele não existe, ele não é real. A Igreja Católica teve interesse em traduzir como inferno para que as pessoas de lá não saíssem e se tornassem presa daqueles lugares. E assim também acontece nas igrejas chamadas evangélicas. Eles falam nesses lugares mais do inferno, mais do diabo, mais do devorador do que do próprio Deus. E dizem que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, que estão exaltando a Deus. Eu vejo em grupos aí, as pessoas botam terno, a gravata, faz uma pose e diz, eu estou indo à casa de Deus, adorar a Deus. Ali não é e nunca foi casa de Deus. A casa de Deus é você. Somos nós a casa de Deus, nós somos o templo da habitação de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele diz que não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Você, para adorar a Deus, você adora Ele em qualquer lugar, no seu trabalho, na rua, na escola, em casa, aonde você estiver, você adora a Deus. E Deus deve ser adorado não numa hora determinada, num dia específico, mas Deus deve ser adorado 24 horas por dia, em todo o tempo. Adore ao Senhor, em todo o tempo. Engrandeça o nome do Senhor, em todo o tempo rende Ele ações de graça, porque Ele é Deus, soberano, e não há outro igual a Ele. Faça isso. Eu sei que é difícil romper com o sistema religioso. Foi muito difícil para mim, depois de quase 50 anos, preso nesses lugares, tomar uma atitude, tomar uma decisão, e hoje ter essa segurança que eu tenho, de que sou um eleito, de que sou um predestinado, essa segurança que eu tenho, de que eu sou verdadeiramente filho de Deus, essa segurança que eu tenho, de que Deus dirige a minha vida sem reserva, de que Ele habita no meu espírito, de que quando eu descer à sepultura, antes o meu espírito já voltou para Ele, num corpo glorioso, e assim estará para sempre com Ele. O viver é Ele, o morrer é lucro. Ter essa convicção, ter essa certeza, não se prenda às coisas desta vida. Sai de debaixo dos fardos, do jugo dos homens. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse aos judeus, aqueles que estavam debaixo da lei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda dele, por ele e com ele. Os homens querem primazia, eles querem ser exaltados, eles querem ser honrados, eles querem ser reconhecidos, eles querem estarem sempre em evidência, ocuparem o primeiro lugar, eles querem títulos, eles querem serem chamados de pastor, de apóstolos, de bispo, de presbítero, de evangelista, enfim, é disso que eles estão querendo. Eles querem cada vez mais se enriquecerem, viverem às suas custas. Acorde, desperta, tu que dorme, e Ele te esclarecerá. Fica aí esta palavra. Não tem como escapar. Todos nós vamos descer à sepultura. Vamos para o inferno. Esse é o tema dessa mensagem. Fica aí. Cabe a você decidir ou não. Tudo é pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. É Ele quem dá a mente iluminada. É Ele quem esclarece. É Ele quem tira a venda. É Ele quem abre os olhos. Homem nenhum tem poder de persuadir, de convencer. Somente o Espírito Santo. E quando você deixar Ele dirigir a sua vida sem reserva, você vai ver a mudança, a transformação que Ele fará na sua vida. Eu nunca pensava
de um dia ter esta visão, ter este entendimento, ver o evangelho da graça de Deus da forma como eu vejo hoje, sair de debaixo dos preceitos, dos rudimentos da religião, de deixar de ser um religioso, porque era isso que eu era, um hipócrita, um demagogo. E foi assim que o Cristo Nazareno, nos seus dias, chamou a muitos hipócritas e demagogos, religiosos. Vivem uma coisa, quando na verdade deveria viver outra. Vivem de aparência. Foi assim que o Cristo Nazareno chamou a muitos. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem passou de lá? O escriba, o fariseu e o levita. Mas quem socorreu o próximo necessitado? Um samaritano, que não quis saber quem estava caído. Ele foi lá, pegou, ajudou, protegeu e colocou sob a sua responsabilidade. Esse é o verdadeiro evangelho. Amar o próximo, socorrer os necessitados, socorrer as viúvas, socorrer os órfãos, aqueles que precisam. E não ficar dentro desses lugares fazendo todas essas coisas, cumprindo rituais, liturgias, realizando cerimoniais, participando de cerimoniais, achando que está fazendo a obra de Deus. Tu não escaparás do inferno. Tu vai para o inferno assim como eu vou, porque todos nós iremos para o inferno. O inferno que a religião diz que existe, nós sabemos que não existe. Mas o inferno que significa sepultura, este sim, para lá todos nós iremos. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.